Olá, estamos de volta em mais um bloco de Direito Civil, Direito das Obrigações. E a partir desse bloco a gente cuida aí da cláusula penal, um tema super importante, super interessante dentro do direito obrigacional. Então vem comigo aqui para a tela, o título é Cláusula Penal. Ela que está disposta aí a partir do artigo 408, do 408 ao 416 do Código Civil, 408 ao 416. Embora esse nome cláusula penal, a matéria é de direito civil, direito das obrigações. E não é difícil entender que se trata de uma cláusula que virá ali naquele contrato, que irá o quê? Penalizar, punir. Punir a parte que faça algo de errado. Daqui a pouquinho a gente vai verificar o que a parte pode fazer de errado para ela ter que incidir nessa cláusula penal, para ela ser punida nesses termos. Então, por isso o nome, cláusula penal, é a cláusula que traz uma pena, uma sanção, que penaliza ali aquela parte. Veja que, embora o Código Civil adote este nome, cláusula penal, é esse que está lá em cima do artigo 408, na verdade, a cláusula penal ela chega bem próximo da nossa realidade com outra denominação. Qual seria? Vem comigo para a tela. É que a cláusula penal ela vai apresentar como sinônimo multa contratual. É isso mesmo. A cláusula penal é a famosa multa que tem lá no contrato, multa contratual. A cláusula penal também pode ser chamada de pena convencional. Pena, porque é uma pena, uma sanção que as partes vão convencionar e vão colocar naquele contrato. Então, cláusula penal, multa contratual, pena convencional, é tudo a mesma coisa. Mas vamos além. Se já aí nos situamos ao que vamos estudar, ao que iremos estudar aqui, a pergunta é: para que a gente coloca uma cláusula penal no contrato? Para que a gente coloca uma multa no contrato? Quais seriam as funções que a cláusula penal iria desempenhar ali? Bom, nós vamos ter duas funções que a cláusula penal desempenha. Olha aqui para a tela. A primeira função é a função de coerção. A primeira função que a cláusula penal desempenha é exatamente a função de coerção. Como assim, professora? Ora, a cláusula penal desempenha essa função de coerção na medida em que impõe, impinge às partes o fiel cumprimento daquele contrato. Como assim? Veja, imagine que eu tenho que cumprir com a minha obrigação, aí me dá uma preguiça danada, eu deito no sofá da minha casa e falo, quer saber, não vou cumprir não. Aí eu vou e pego o contrato e começo a ler o contrato. E vejo uma multa, caso eu descumpra com a minha obrigação. Imediatamente eu já levanto do sofá, toda animada, para quê? Para cumprir com a minha obrigação. Então, olha aí a cláusula penal desempenhando uma primeira função, que é exatamente a função de coerção, na medida em que impõe, na medida em que impinge às partes o fiel cumprimento daquele contrato. Entretanto, a cláusula penal poderá desempenhar uma segunda função. Que segunda função que é essa? Vem cá comigo para a tela. É a função de prefixar perdas e danos em caso de inadimplemento culposo. É isso mesmo. A cláusula penal irá desempenhar essa segunda função, que é exatamente a função de prefixar, pré-liquidar, pré-estipular as perdas e danos em caso de inadimplemento culposo. Bom, como assim, professora? Ora, você já estudou comigo, vem estudando há várias aulas, que quando há um descumprimento culposo, uma parte deve indenizar a outra em perdas e danos. Foi isso? Tudo bem. Mas veja comigo que essas perdas e danos serão liquidadas ali em juízo, não é mesmo? Elas serão liquidadas em juízo, com o processo ali. Tudo bem. Todavia, é possível que as partes no contrato previamente já pré-liquidem essas perdas e danos, pré-estipulem, já promovam uma pré-fixação das perdas e danos, em caso de descumprimento futuro. Então, veja que a cláusula penal, a multa, irá representar essa segunda função, que é o quê? Já pré-fixar, já pré-estabelecer as perdas e danos em caso de
descumprimento culposo. Vale dizer, virá aquela cláusula no contrato que irá informar o seguinte: em caso de descumprimento dessa natureza aqui, a parte deverá indenizar a outra em tanto. Percebeu? Então veja que já há uma pré-liquidação, uma pré-fixação, uma pré-estipulação das perdas e danos. Isso não terá que acontecer em juízo. Mas, professora, e se o contrato não trouxer essa multa, não trouxer essa cláusula penal? Veja, não que a parte inocente não possa exigir as perdas e danos. A parte inocente pode exigir as perdas e danos sempre que há descumprimento culposo da outra parte, não é mesmo? Só que, quando não há previsão no contrato, essa liquidação deverá acontecer ali em sede judicial. Percebeu? Então, é como se a gente aqui no contrato, quando a gente já coloca a multa, a gente já está o quê? Pré-liquidando as perdas e danos, tirando aquele trabalho lá do futuro, caso ocorra um descumprimento. Tudo bem? Bom, se você já entendeu as duas funções que a cláusula penal desempenha, você chega comigo agora às espécies de cláusula penal. Vem comigo para a tela. Bom, é que existem duas espécies de cláusula penal. A primeira espécie de cláusula penal, ela é chamada de cláusula penal moratória. Moratória. E o nome dela já fala tudo. A cláusula penal moratória, ela terá cabimento numa situação de mora. Então, cláusula penal moratória tem cabimento numa situação de mora. E você já sabe o que é a mora. Então, veja aqui. Por isso que primeiro eu estudo as espécies de inadimplemento para depois falar de cláusula penal. Eu preciso que você saiba o que é mora. E você já sabe o que é. Então, veja comigo que a cláusula penal moratória, volta para a tela, ela terá cabimento numa situação de mora. Mas existe também cláusula penal compensatória. E a cláusula penal compensatória, essa terá cabimento na hipótese de inadimplemento absoluto. Então, veja, você sabe o que é mora e você sabe o que é inadimplemento absoluto das aulas anteriores. Mora ocorre quando o devedor não quer pagar ou quando o credor não quer receber em tempo, lugar ou forma previstos na lei ou no contrato. Inadimplemento absoluto é diferente. Inadimplemento absoluto ocorre quando há o total descumprimento da obrigação. Então, é importante eu localizar naquele caso concreto que tipo, que espécie de inadimplemento estamos ali diante dela, daquela espécie. Para o quê? Para depois atribuir a cláusula penal cabível, se é cláusula penal moratória ou se é cláusula penal compensatória. Se você está olhando para a tela, já consciente de que existem duas espécies de cláusula penal, a moratória e a compensatória, eu quero que você anote uma observação no seu cadernão. Na verdade, duas. Primeira, número 1. Observação número 1. Eu te trago uma pergunta. Qual? Será que no mesmo contrato eu posso ter as duas manifestações de cláusula penal? Então, numa primeira cláusula eu tenho lá uma cláusula penal moratória e abaixo eu tenho uma cláusula penal compensatória. Posso ter isso? Posso ter isso no mesmo contrato? Resposta, claro que sim. Essa é a primeira observação que você anota. Número 1 no cadernão. Em mesmo contrato, poderão estar presentes as duas espécies de cláusula penal. Em mesmo contrato, poderão estar presentes as duas espécies de cláusula penal. Por quê? Porque, ora, elas se destinam a situações distintas, não é mesmo? Elas se destinam a situações distintas. Uma é para a hipótese de mora, a outra é para a hipótese de inadimplemento absoluto. Ok? Então, essa foi a primeira observação. Eu posso ter no mesmo contrato uma cláusula penal moratória e, na sequência, uma compensatória, porque elas se destinam a finalidades distintas. Ótimo. Observação número 2. Óbvio, número 2. Eu vou te fazer uma pergunta e já já a gente anota. Imagine que hoje eu faço um contrato com o João e a gente não coloque nenhuma cláusula penal ali. Antes do cumprimento daquele contrato, no dia seguinte eu encontro com o João e falo, João, a gente esqueceu de colocar uma cláusula penal naquele contrato. Vamos colocar uma moratória, uma cláusula penal moratória, uma cláusula penal compensatória? E o João, beleza, vamos colocar sim. Mas o contrato já está feito. A pergunta é, a gente pode colocar essas duas cláusulas em apartado, fazer essas cláusulas em um
ato a posteriori em apartado? É possível isso? É possível, sim, desde que eu me refira àquele contrato feito inicialmente. Então, perceba comigo que a cláusula penal, essa é a observação número 2, ela poderá vir do próprio corpo do contrato ou em um ato posterior, em um ato subsequente, em apartado, separado, desde que se refira àquela negociação feita inicialmente. Essa é a observação número 2. Tudo bem? Bom, convencidos de que a cláusula penal poderá ser moratória ou compensatória, vamos aprofundar o estudo de cada uma dessas espécies de cláusula penal. Então, agora, na próxima tela, você confere aí comigo, coloca o título no seu cadernão. A partir de agora, eu só falo da cláusula penal moratória, ok? A partir de agora, cláusula penal moratória. Bom, eu começo buscando com você a grande característica da cláusula penal moratória. Já vou te contando que a grande característica da cláusula penal moratória, essa que você já sabe muito bem que se aplica a uma situação de mora, a grande característica dela é que ela é complementar. Complementar a quê, professora? Complementar a obrigação principal. Ela complementa a obrigação principal. Mas como assim? Eu te explico. Veja só. Imagine que eu deva R$100 àquela loja e eu tenho que pagar no dia tal. Chega o dia tal, eu não promovo o pagamento. No dia seguinte, entrei em mora. Automaticamente, dependendo do direito em mora, essa é a mora do devedor, chamada de mora ex re, você sabe bem. Entrei em mora. E aí tem 3 dias que eu estou em mora, resolvi ir lá na loja pagar. Eu te pergunto, como que eu vou purgar a minha mora? Você sabe, como que eu vou pagar isso aí? O que que eu vou pagar? Eu vou pagar o 100, que era o valor que eu devia. Mas além disso, se houver previsão no contrato, eu vou arcar com a cláusula penal, a multa que estava no contrato. Então, por isso que eu estou te contando. A cláusula penal, ela apresenta, a cláusula penal moratória, apresenta essa característica de ser complementar. Ela complementa a prestação principal. O que eu estou querendo dizer é que a prestação principal, ela ainda é devida. Você pode até anotar aí, a prestação principal ainda é devida. A cláusula penal moratória chega complementando. Então, por exemplo, se eu devo R$100, no dia que eu for pagar, se eu estou com 3 dias de atraso, eu vou pagar o 100, pode anotar esse exemplo no seu cadernão, eu vou pagar o 100, mais, coloca assim, CPM, cláusula penal moratória, CPM, para mostrar que eu vou arcar com essa cláusula penal moratória. Mais o que, professora? Escreve juros moratórios. Juros moratórios? Por que eu estou anotando isso? Ora, porque os juros moratórios também não são efeito da mora, bem como a cláusula penal moratória. Com essa anotação, você está distinguindo a cláusula penal moratória, a multa moratória, dos juros moratórios. O nome em comum, moratórios, por quê? Porque decorre uma situação de mora. Mas são 2 institutos diferentes. A multa decorre lá do contrato, os moratórios, você viu que são impostos pela lei, lá pelo artigo 395 do Código. Juros moratórios nós vamos estudar ainda aqui adiante. Não tem nada a ver com a aula de agora, que é sobre a cláusula penal moratória. Mas por que você fez eu acrescentar isso aqui, professor? Exatamente para que você não confunda cláusula penal moratória com juros moratórios. Hoje é o momento de se falar da cláusula penal moratória. Ela é o quê? Ela é complementar à prestação principal. Mais um detalhe interessante, que você pode até mencionar aí dentro de característica. Essa cláusula penal moratória, ela chega num percentual fixo. Ela chega num percentual fixo. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que não interessa se eu atrasei 1 dia, 3 dias, 10 dias. Se eu tiver atrasado 1 dia ou 10 dias, eu vou pagar o 100 mais percentual fixo sobre 100. Percebeu? Então, note que a cláusula penal moratória, ela chega num percentual fixo. É diferente dos juros moratórios. Por quê? Porque os juros moratórios, eles vão incidir cada dia que você atrasa. Depois a gente fala de juro moratório, né? Hoje é dia de falar da cláusula penal moratória. Então, a grande característica da cláusula penal moratória é que ela é complementar. Beleza, professora? Mas eu vou fazer um contrato aqui com meu amigo. A minha pergunta é, existe teto?
ou a gente pode colocar essa cláusula penal moratória no percentual que a gente quiser. Por exemplo, a gente pode colocar uma cláusula penal de valor de 50% sobre o valor da prestação principal. Então, a gente coloca lá, João me deve R$100. Se ele atrasar, se ele entrar em mora, não interessa se foi 1 dia, 2 dias, 3 dias, ele tem que me pagar 50% da prestação. Então, ele tem que pagar 100 mais R$50. Será que a gente pode colocar uma cláusula penal no teto que a gente quiser? Bom, nós vamos falar sobre esses tetos da cláusula penal moratória, porque existem sim. Então, a gente cairia na situação de abusividade. Nós vamos falar dos tetos da cláusula penal moratória na próxima aula.